Feche teus olhos. Feche teus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu entrego a Ti a minha mente, a minha inteligência, a minha sabedoria, e eu destrono toda a fortaleza espiritual. O Senhor tem liberdade para falar comigo e semear a Tua palavra de vida no meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu fiquei em dúvida sobre o que eu ia ministrar hoje. Estava com 3 palavras prontas. E eu estava entre falar sobre Jefté e Asa. São 2 guerreiros impressionantes da Bíblia. Um vence e perde, o outro perde e depois vence. Então hoje nós vamos tratar sobre Asa. Como vencer o inimigo mais forte. Vamos ler juntos 2 Crônicas 14, de 10 a 12. Asa saiu para enfrentá-lo. E eles se puseram em posição de combate. Diga, posição de combate. O inimigo não vai ficar batendo palma para você, não. Você vai enfrentar ele. Mas ele vai se colocar em posição de combate. No vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Repete comigo: para ajudar os fracos contra os poderosos. Deus é o Deus dos pequeninos. Deus não é Deus dos grandes, dos orgulhosos. Deus não é Deus dos gigantes. Deus é Deus dos pequenos. Você entende isso? Jesus veio buscar os fracos, os doentes, os falidos, os desesperados, aqueles que não têm esperança. São essas pessoas que encontram milagre no Senhor. Quem é rico, quem é farto, quem está cheio de vitória não tem milagre. Milagre é para quem precisa de milagre. Se você está farto, você não vai ter nada. Mas se você se humilha, se você diz, eu preciso do Senhor, gente, esse Deus, não há Deus como esse. Não há Deus como esse para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança. Em Teu nome viemos contra esse imenso exército. O que acontece aqui, gente? Existe um inimigo maior do que ele. Em Marcos, capítulo 5, Jesus sai de Tiberíades, passa no mar da Galileia e chega num lugar chamado Gádara. Ali é a Jordânia hoje. E aí, acontece que ele encontra com um homem possesso de um espírito imundo, chamado Legião. Ele fala Legião porque eles são muitos. Esse quadro de múltipla possessão, esse quadro onde existe não apenas um grupo, mas uma verdadeira legião. A legião, gente, traduz para mim e para você a figura de um exército. Ele fala legião, mas não é como se fosse só muitos. Uma legião são muitos soldados. Uma legião são muitos guerreiros. Uma legião é de gente, de inimigos, armados até os dentes. Ele não está brincando aqui. E aqui ele trata com esse espírito imundo, com esse homem possesso, e diz assim: rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência de que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Nos processos de libertação, em que há uma confederação de inimigos, eles são muito mais complexos. Nós atendemos uma pessoa essa semana com um quadro desse. Nós começamos a atender às 9h30 da manhã, fomos terminar quase meio-dia. Não eu sozinho, mas tinha outros irmãos, o seminarista Renatinho estava com a gente, o pastor Antônio Marcos estava com a gente, estava com um time bom com a gente ali. É um quadro em que há uma resistência muito maior.
Quando a Bíblia fala desse sujeito de Marcos 5, ele diz que nas suas mãos eram colocadas cadeias de bronze que ele quebrava. Há uma força descomunal. É incontrolável. Se você não exerce uma autoridade sobre ele, você não consegue lidar com um espírito desse. Existem quadros na nossa vida, gente, a gente ignora, a gente acha que são problemas com aquele chefe, é aquele fornecedor que é difícil, é aquela mulher que é difícil, mas na verdade ela está sendo controlada, ela está sendo governada por um quadro desses. E a Bíblia chama de espírito imundo. Por que é um espírito imundo? Porque ele está morando dentro da lixeira, dentro da sujeira do coração da pessoa. A Bíblia não conta como ele entrou, mas conta que no final ele já vivia longe da família, morava nos sepulcros, clamava pelo deserto, andava nas colinas. Ele era um homem que perdeu a sua identidade. E aí Jesus pergunta: qual é o seu nome? Por que nós perguntamos o nome? Dar nome é dar destinos, é você exercer controle. Você quer ver uma coisa aqui? Alberto! Nome. Eu não falei nada para ele. Eu só falei o quê? Nome. Quando eu chamo Bassani, Tiago Bassani, ele, opa, já assim, obrigado, só para usar de instrução aqui. Pode voltar lá, Pedro. Quando eu chamo teu nome, eu tenho controle sobre você. A gente morava, eu garoto, morava no Rio de Janeiro, em frente à praia. Eu tinha um horário para entrar em casa. Só que você perdia o horário. Era normal. Minha mãe chegava na praia e gritava assim: Juninho! Estava tudo bem. Mas quando ela falava Oswaldo Júnior, minha batata assou ali na hora. Eu já sabia que o bicho ia pegar. Dar nome é controlar. Adão, o domínio sobre os animais, ele coloca nome nos animais. Por isso que Deus fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome controla. É por isso que Jesus pergunta: qual o teu nome? E quando ele sabe o nome, ele exerce o controle sobre aquele determinado principado, sobre aquele determinado governo maligno sobre a vida daquele homem. E ele fica rogando: não me mande embora dessa região. No final do ano, lá para o mês de novembro, nós vamos ministrar sobre isso, sobre espíritos territoriais e como eles governam determinadas áreas e como eles são impedidos de entrar em determinadas áreas. O espírito de morte, ele não toca nos judeus, por quê? Porque o sangue do cordeiro está nos umbrais da casa dos judeus, está nos umbrais da porta da entrada da casa dos judeus lá no Egito. Quando a gente fala do inimigo maior, isso acontece na minha e na tua história. Tem situações que a gente olha para ela e fala assim: eu não vou escapar. Se o Senhor não intervir, eu não vou conseguir sair. Você olha para a circunstância e você tem medo, você fica assustado. O exército de Israel para no vale de Elá e tem um gigante chamado Golias que vai enfrentar ele. E ninguém quer enfrentar. Um homem grande paralisou um exército inteiro. Quando a gente fala sobre isso, eu vejo a história desse cara aqui. Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Sou o homem generoso. Se o meu vencer, pode ficar com o trono. Mas a Tessália fica sob o meu comando para lutar sempre que eu convocar. Inimigos maiores.
Seja meu guerreiro. O Agrius faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei o menino atrás dele. O rei Agamemnon me enviou. Ele já amanheceu. Estão esperando o senhor. As histórias sobre o senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria o escudo. O Tessálico que vai lutar com o senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Talvez seja melhor deixar para amanhã, quando estará mais descansado. Não há mais ninguém? Não há mais ninguém? Quem é você, soldado? Pronto. Aquiles. Quando vocês queriam ver Filho filme ou de querem Deus. ir pro culto? Aquiles. Vou me lembrar do nome. Vamos do princípio então. Então, quem é Asa, gente? Asa é um inimigo, Asa é um rei de Israel, é um homem de Deus, que vai enfrentar um inimigo maior do que ele pode enfrentar. Por que a Bíblia mostra, por que a Bíblia traz para a gente essas histórias? A Bíblia diz que essas coisas que nós vivemos no Antigo Testamento são sombras de bem-vindouros. Foram dados a nós por exemplo, para que a gente não cobice as coisas más. A Bíblia diz que havia um inimigo forte e poderoso. Um inimigo maior que ataca fiéis. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. O etíopio Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Israel está em paz, aí o inimigo ataca. Você está em paz, aí você recebe uma notícia de que você tem uma enfermidade. Você vai fazer um exame de rotina e alguém diz, tem um diagnóstico contra você. Você está em paz, aí você descobre que o teu filho está envolvido com droga. Você está em paz, aí você descobre que o teu cônjuge quer te abandonar. Você está em paz, você é crente, você serve a Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e você descobre que algo não está funcionando e que uma ameaça pode destruir você, pode destruir tua casa, pode destruir a tua vida. É isso que acontece com Asa. O povo da Etiópia
debaixo do governo de um homem chamado Zerá, vai ameaçar Israel com um exército de 1 milhão de soldados. Esse inimigo, Isaías 18, já dizia como vai sofrer a nação que fica à margem dos rios da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos. Esse país nos manda seus mensageiros que descem o rio em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa, voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Isaías dá para a gente, tira uma fotografia do inimigo e fala assim, esse povo é poderoso. Eles correm. Já viu o etíope nas Olimpíadas? Eles não perdem uma. Ou ganha o Quênia ou ganha a Etiópia. Então os dois, quando eles são velozes, eles são guerreiros poderosos. É um povo que não se amedronta. É um povo que te assusta. Você tem medo dele. Quando você olha e fala assim, não vou enfrentar não. Esse é o povo que cerca Israel. Esse povo é um povo que é chamado por você lutar. É por isso que Jesus, ele fala assim, quando está terminando o tempo dele na terra, na noite, essa palavra é dada na noite em que ele é traído. Ele fala, e Jesus lhe disse, mas agora, se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Se prepare para a guerra. Se prepara para o combate. O dia mau vai chegar. Vista a armadura de Deus para você ficar pronto. Porque tem cilada, tem armadilha. Sua vida não vai ser um mar de rosas. Você não vai ter assim, não, ser cristão é sopa. Não é. É moleza, não é. Deus, quando você recebe Jesus como Senhor, não coloca você numa roupa hermeticamente fechada, protegida, diz assim, o mal não vai te tocar, você vai cair na cova dos leões, você vai ser levado para dentro da fogueira de Satanás, vai ter ameaça, você vai ter que lutar, você vai ter prova, você não vai continuar com essa infantilidade espiritual, não vai crer. Se Deus quer que você cresça, Ele vai te provar, para te aprovar. Então, a primeira contramedida, a contramedida é um obstáculo que você coloca quando o inimigo vem contra você. A primeira é consagração total. Olha como é que esse rei se prepara para a guerra. Ele não fez isso quando a guerra veio. Ele fez isso muito antes da guerra vir. Por que algumas pessoas passam por situações, apesar de terem aquele choque inicial, e saem fortalecidos, e as outras continuam no mimimi, reclamando, está mais ou menos, sempre está mais, nunca está bem, porque não está preparado. Primeira coisa, consagração total. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Não foi um pedaço da história dele, mas foi toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata e o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Segundo Crônicas 15:17, diz que o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Há uma redundância, há um eco. A Bíblia fala em 1 Reis e repete em 2º livro de Crônicas. Esse cara é o cara, hein? Eu não te falei não? Já falou, mas já vou falar de novo. Asa foi totalmente dedicado ao Senhor. Contramedida número 2. Intolerância com o pecado. Pecado enfraquece. 1 Reis 15, de 11 a 13. Asa fez o que o Senhor aprova. Tal como Davi, seu predecessor, expulsou do país os prostitutos cultuais e desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no Vale do Cedron. O Vale do Cedron fica de frente para a Porta Dourada em Jerusalém. Você sai do Jardim do Getsemane, é bem bonito lá. Nós vamos voltar lá, um dia você vai com a gente. Você está no Getsemane, você cruza o Vale do Cedron, hoje é um rio urbanizado, do lado de lá está a Porta Dourada. Ele botou para fora da vida dele. As muralhas de Jerusalém, as muralhas do meu coração não podem conter nada que me afaste do Senhor, eu não posso ter ídolo aqui dentro. Não interessa se o meu papai, tem muita gente que fala assim para mim, não, mas eu não vou servir a esse Jesus aí, porque é a minha religião, a minha tradição, o que meu pai vai dizer, o que a minha vovó vai dizer? Sabe por que esse homem vence?
Porque ele bota o Senhor como um número 1 na vida dele. É o único. Ele adora só a Deus. Ele expulsa da vida dele tudo aquilo que rouba a adoração de Deus. Tudo. Ele vai colocando para fora. Jesus diz o quê? Buscai ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Número 2, intolerância com o pecado. Ele não tolera o pecado. Ainda, você acha que a avó dele não ficou zangada? Mas meu netinho, eu só arranhei a mãe. Chispa daqui. Você não vai ficar dando ordem contrária, meu Senhor. Mas você jogou fora os ídolos de papai e a nossa tradição religiosa. Tira isso daqui. Um homem intolerante com o pecado. Contramedida número 3. É um homem com obediência total a Deus. Ele ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Deuteronômio já tinha classificado, já tinha determinado, já tinha anunciado: se você fizer isso, você vai vencer. Antes de você chegar lá na terra prometida, obedeçam, portanto, toda a lei, que lhe seja, que hoje lhe estou dando, para que tenha forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Ele obedece para ser fortalecido. Muita gente pensa que a gente vai obedecer para Deus favorecer a gente. A gente obedece para Deus fortalecer a gente. Deus vai fazer você vencer. A vitória está na tua mão, mas não cai do céu não. A vitória você vai ter que vencer. Não transfira a responsabilidade. Não diga para os outros para orar a oração que você tem que fazer. Não diga para o seu filho, para a sua filha a posição que você tem que tomar. Não diga para a sua mãe, para o seu pastor, para ele jejuar no lugar que você tem que jejuar. Quem tem que vencer é você. Eu sempre digo, o maior problema que existe é o seu problema. Porque o seu problema você vai ter que vencer. E ninguém vai vencer para você. Ninguém vai lutar. Se você precisa pedir perdão, você vai ter que pedir perdão. Se você precisa restituir, você vai ter que restituir. Se você vai ter que consertar, você quebrou, querido, vai lá e conserta. Vai lá e diz a verdade. Pastor, mas vai doer. Vai doer, mas você vai sair dali fortalecido. Você vai sair dali consertado com Deus. Contramedida número 4. Confiar plenamente. Isso é tão difícil, gente. Fica parecendo que é bobagem. A gente confiar no Senhor. Às vezes eu oro a Deus assim: Deus, eu oro assim. É tão difícil confiar nisso. É mais fácil você ficar no teu lugarzinho assim, ó, sem ninguém mexer com você. Aqui tá bom. Olha o que ele faz. Segundo Crônicas 14:11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Você já foi ameaçado por um homem? Você já foi ameaçado de morte? Eu vou tomar tudo de você. Já foi ameaçado? Alguém que é mais forte, que te coage, que te oprime, que te massacra, que é brutal, que é cruel, que diz: você não vai escapar, dessa você não escapa. E Deus fala assim: confia em mim, não tenha medo. Há uma expressão de Deus assim: eu estou no controle. Às vezes parece que não vai dar. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, antes de chegarem a Gádara para vencer esse endemoniado gadareno. Eles falam assim: o Senhor não se importa com a gente? Eles acordam Jesus. Jesus está lá dormindo no barco. Eu fico imaginando aquela água, né? Uma tempestade, gente. E Jesus está descansado. E Jesus levanta e fala assim: até quando eu vou sofrer vocês? Vocês não confiam em mim. Por que vocês são tão tímidos? Você acha de verdade que o barco vai afundar comigo dentro do barco? E se afundar, eu faço todo mundo andar sobre as águas. Qual o problema? E se eu não fizer as águas virarem chão, eu abro o mar. Vocês vão: eu já fiz isso lá atrás. Vocês passaram a pé seco. Eles não passaram com o pé na lama, não, gente. Passaram a pé seco. O barco não vai afundar. Então, quando ele fala assim: Senhor, uma multidão vem contra mim. Asa está quieto. Asa está, ele não está, ele está parado numa situação, mas ele está preparado. Ele confia no Senhor.
Ele rompeu com tudo aquilo que afastava ele de Deus. E agora viu, olha para mim aqui. O inimigo é covarde. Ele é covarde. Ele não vem você com meia dúzia de pau e pedra, não. Ele vem com o exército inteiro. Ele coloca as suas armas todas apontadas contra você. Quando você está pronto, é interessante que eu gosto de Asa, é que Asa não titubeia. Você não vê Asa aqui e fala assim, estou com medo. Você não vê murmuração da boca dele. Tem gente que tudo murmura, tudo reclama. Gente, eu não gosto, não é que eu não gosto de você, mas eu não gosto de gente que murmura, não, gente. Você murmurar perto de mim, eu falo, pode parar. A murmuração faz você recuar. Quando você murmura, você está dizendo para Deus que aquela prova que Ele te deu, você não é capaz de resolver. É que nem aquele aluno na sala de aula que ficou assim brincando. Sabe prova surpresa? Tinha um negócio, eu estudava num lugar que tinha verificação imediata. Gente, isso é do cão, gente. O professor dá aula, aí faltando 15, 20 minutos, ele fala assim, agora prova. Arranca uma folha do seu caderno, guarda o material. Você vai apelar para quem, gente? Porque se for múltipla escolha, você chuta. Mas quando é discursiva e você tem que escrever, é uma prova que você não tem como escapar. Você, moça, acabou de tirar a carteira de habilitação, acabou. E teu pneu fura. Você está sozinha, meia-noite, lugar ermo, tudo escuro. Dizem para você que aquele lugar é perigoso. E você fala, vou trocar o pneu. Aí você descobre que o pneu é aquele que fica encaixado de baixo, sabe? Não dentro do caquilho, lá embaixo, que você tem que soltar uma... Gente, é uma prova. Se Deus está te dando uma prova, não reclama dela, enfrenta ela. Se Deus está te dando uma prova, não fica dizendo para Deus, por que isso acontece comigo? O vizinho ali. Resolve a prova. Porque Ele vai te dar o quê? Força para você vencer ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quanto à medida número 5, busca a Deus. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem, Asa e todo o povo de Judá e o de Benjamim, o Senhor está com vocês. Quando vocês estão com Ele, se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Tem gente que só busca a Deus quando está no sufoco. Tem gente que só busca a Deus quando está falido. Quando está falido, fala assim, agora eu vou jejuar. Agora já era, amigão. Agora você vai ter que enfrentar o inimigo. Quando tudo já está desfeito, a esperança dissolveu, o defunto já está sepultado, aí ele quer buscar o Senhor. Deus te chama para você caminhar com Ele. Se você caminha aí com Ele, Ele caminha com você. Há uma diferença muito grande entre prova e tentação. Pastor, qual é a diferença entre prova e tentação? A prova te aproxima de Deus. A pessoa que está em prova, ela está no culto. A pessoa que está em tentação, nem aparece na igreja. A pessoa que está em prova, cresce em oração, em palavra, em jejum. A pessoa que está em tentação, está no bar agora. Isso está em tentação. Como é que eu vejo, pastor, que isso daqui é uma prova e isso aqui é uma tentação? A prova te amadurece. Você cria musculatura espiritual. A prova te enfraquece. Você vive na primeira série do jardim de infância da espiritualidade. A prova faz de você um guerreiro. A tentação faz de você um covarde. E aí, quando você é chamado para lutar, você fala assim, não, isso é coisa do pastor. Não é para a gente, não. É para você. Deus não vai te dar uma prova que você não pode vencer. Você pode falar assim, é grande demais. Não é. Quando Arthur, meu filho, teve câncer com 1 ano de idade, uma pessoa que mais me impressionou, ele falou assim, se Deus te deu, segura que você vai vencer. Você tem que esperar. Eu trabalhei com jovens a minha vida toda. Quando eu vim aqui para a igreja, eu assumi o meu ministério, foi o ministério de jovens aqui na igreja. Esses jovens que eu vejo hoje, que são pastores, que são líderes, na nossa igreja Alameda. Está pensando que eles eram fáceis? Está pensando que eles eram fáceis? Não eram não, gente. Mas a prova fez eles homens de Deus.
Deus vai fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você buscar o Senhor agora. Dá um amém para mim, pelo amor de Deus. Pode passar. Número 6. Enquanto você estiver em paz, querido, edifique. Edificar durante o tempo de paz. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. E disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. Eles então construíram e prosperaram. Antes de vir a guerra, por que Asa não reclama? Porque ele se preparou para o dia mau. Ele construiu para o dia mau. Ele falou: um dia vai faltar. Mas enquanto não falta, eu vou me preparar. A paz, gente, há uma bobagem, até no meio evangélico, e principalmente no meio evangélico. Vamos dar as mãos aqui em volta da praça, e um minuto de silêncio pela paz. Besteira. Besteira. O ladrão não vai fugir, ele vai morrer de rir de você. Você tem que reagir. Paz tem gosto amargo. Paz tem um cheiro muito ruim. Tem cheiro de sangue. A paz tem gosto de sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz Jesus conquistou, sabe como? Na cruz. Não tem moleza. Quando você estuda sobre paz, a primeira história de paz que a gente aprende na escola é o Tratado de Tordesilhas. É paz entre Espanha e Portugal. Vamos aqui traçar aqui, daqui para cá é meu, daqui para cá é teu. Aquilo foi uma bula papal. Um traçado de paz para as potências daquele mundo. Eles fizeram um acordo, como nos anos 80 a Rússia fez com a América. Um tratado de não proliferação de armas nucleares. É um tratado de paz. Tratado de Versalhes é um tratado de paz. Mas a paz, gente, não vem de graça, não. A paz tem que ser construída. Você é marido, se você quiser que a tua casa seja uma guerra, você vai continuar sendo estúpido. Você é esposa, se tu quer que a tua casa seja um campo de guerra, porque você vai continuar sendo uma reclamona chata de galocha. Se você quiser que a tua vida com o teu filho... Gente, é tão bom viver com filho. É tão bom criar um ambiente de paz em casa. Mas tem lugares, gente, tem lugares que são... Eu não aguento alguns pais, eu não aguento, não, porque Deus, ainda bem que meu pai não era assim. Porque o pai consegue construir dentro de casa um teatro de operações. Tira o tempo todo, nem para comer não tem sossego. Não se fala de outra coisa, só se reclama. Anda perto de mim para você ver. Se eu não sou gente. Eu sou gente, eu vou errar. Sou anjo não, anjo aqui só o pastor Sebastião, que é o anjo da igreja. E mesmo assim é só um apelido que a Bíblia dá. Não tem asa nem auréola. Gente, somos seres humanos. E se você não criar um ambiente de graça, a tua casa vira uma terra hostil. Aqui tem gente que fez 18 anos e se mandou de casa. Se mandou de casa. Não consegue respirar. Vai fazer 18 anos e fala assim, tchau pai, tchau mãe, some, só aparece uma vez por ano no Natal. Vai morar em outro planície. Olha, ainda bem que não construíram nada em Marte. Senão a pessoa é para Marte, para outro lugar. Pode passar. Manter a paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos. Pois o Senhor lhe deu descanso. A terra ainda é nossa, porque temos, pode ler comigo? Buscado o Senhor. Vou ler de novo. O Senhor lhe deu descanso, a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Pensa numa pessoa que não é ameaçada por nada. Você olha para a vida afetiva, você olha para a vida romântica, você olha para a família, você olha para os filhos, você olha para o ministério, você olha para o trabalho. Paz. Tudo bem em casa? Tudo bem. Como é que os filhos estão? Uma benção. E o casamento? Nossa, minha mulher é demais. Como é que está o trabalho? Nossa, estou enchendo o bolso de dinheiro. Deus está me fazendo prosperar. Ele buscou o Senhor. Ele investiu.
Ele não desprezou o tempo de paz. Ele não desperdiçou o tempo de paz. Ele escolheu e falou assim: no tempo de paz, eu vou construir torres. No tempo de paz, eu vou levantar fortalezas. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar jejuando. Eu vou continuar cobrindo a vida dos meus filhos. Eu vou continuar orando pela minha... Eu estou levantando às 5 da manhã. Eu estou orando pela minha família. Eu estou orando pelo ministério. Eu estou orando pelo meu serviço. Eu semeio hoje. Você pode nem enxergar. Mas essa semente que eu estou semeando, que você está semeando, ela nem brotou ainda. Mas a raiz está ganhando profundidade. Ela está chegando no lençol freático. Ela está buscando energia na terra. Quando aquilo eclodir da terra, ninguém segura mais. E é o tempo do crescimento. E depois ela para. E aquela semente que virou um tronco encorpa e dá galhos, e dá flores, e dá fruto. No tempo de paz. Você tem que aproveitar o tempo de paz. Diz um amém aí. Oitava contramedida. Mantenha a simetria de poder. Essa é uma expressão militar. O que é a simetria de poder? Vou te dar um exemplo assim. Alguém hoje quer se meter, um exército quer se meter contra os Estados Unidos? Eu estive num deserto, no Arizona, já não sei se é Alabama ou Arizona, chama a cidade de Tucson, chama de Tucson, nos Estados Unidos. E lá, nós íamos comprar aviões para a Força Aérea naquele na verdade eu não ia comprar nada, eu ia para olhar, eu só fui porque eu tinha nota boa, e aí falaram assim, não, quem tem as melhores notas vai também, eu me dei bem nessa história, fui junto. Acompanhei, né? Assim, para assessorar, mas eu mesmo não ia tomar decisão nenhuma, mesmo porque não era a minha área da ciência, mas eu acabei acompanhando porque a comitiva ia para outro lugar e eu fui junto. Quando nós chegamos lá, nós chegamos num deserto de aviões, F-16, F-14, F-18, B-52, tinha até pedaço de ônibus espacial, e nós ficamos 3 horas andando naquele deserto, no ônibus, e chega uma hora que você não quer mais ver avião. É tanto avião, faz uma nuvem em cima de Curitiba. Esses são os aviões que estão parados. Não é cemitério, não é avião que está morto não, gente. Os aviões estão parados ali esperando o quê? Esperando serem comprados a uma guerra. Alguém vai se meter com os Estados Unidos só se o cara chegar lá, estourar uma bomba em Nova York, um homem... Mas em guerra, quem que se mete com ele? Por quê? Há uma assimetria de poder. O inimigo é tão grande... E eu sou tão pequeno que eu não vou me meter com ele. Só que aqui o quadro é invertido. O grande é você. Por que Satanás não se mete com você? Porque você edificou no tempo de paz. E você ficou tão forte que ele não vai tocar você. Ele quer tocar quem? Quem está fraco perto de você. Ele pode atacar teu pai. Ele pode trazer uma enfermidade para alguém que você ama. Ele pode tentar atingir o seu trabalho. Ele pode puxar o tapete de algum jeito. Mas ele não se mete contigo. Isso chama-se assimetria de poder. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudo grandes e lanças. E 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Ele se preparou, mas ele não dependia da força dos outros. Ele se preparou e ele era valente, e ele preparou o exército de valentes. 300 mil homens. Para que alguém enfrente um exército de 300 mil homens valentes, tem que ser mais valente que ele. E tem que ter mais gente que ele. Foi por isso que ele estava em paz. Aí vem Zerá, o etíope. 300 mil contra 1 milhão. Vamos lá para a bolsa de apostas. Quem vai ganhar? Davi e Golias. Quem vai? Ninguém apostou em Davi. Ninguém. Os irmãos dele não apostaram nele. O rei Saul não apostou nele. Ninguém apostou nele. Quem foi que venceu? Porque não há Deus que dê vitória para o pequeno contra o poderoso, contra o nosso Deus. Amém, gente? Vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Eu gosto dessa última parte. Ele estava orando,
Ele chama a atenção dos discípulos. Os discípulos falam assim: você não consegue vigiar comigo nenhuma hora. Eu fico impressionado de gente que não consegue orar nenhuma hora. Ele vai, chama atenção, acorda, pessoal, embora, vamos orar. Herodes, Pilatos, os sacerdotes estão vindo para prender a gente. Você entregue amanhã, mas eu vou morrer. Vigia comigo, ora. Eles acordam, voltam a dormir. Aí Jesus faz o quê? Retirou-se outra vez para orar. Ele não fica esperando todo mundo para orar, ele chama para orar. Não vem orar, eu vou orar sozinho. Quem entendeu isso, querido? Mantenha a simetria de poder. Qual a diferença entre alguém que chega para o espírito imundo e diz: sai em nome de Jesus, e ele sai, e outro que diz: sai em nome de Jesus, e o espírito imundo não sai? A autoridade que vem do joelho dobrado. Amém? Pode passar. A vitória do Senhor. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Marés. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Em teu nome viemos. Presta atenção, eles vieram em nome de Deus contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Existem situações que você tem que pelejar. Tem outras que Deus peleja por você. Quando o exército do Egito persegue Israel pelo Mar Vermelho se abre, o povo de Israel está passando, e vem o exército egípcio de Faraó atrás dele com carruagens, para correr, cavalo, gente, para correr, passar por cima. O carro de combate, ele dava uma vitória tática muito mais fácil sobre aquele povo que não tinha nada. A Bíblia diz assim, em Êxodo 13 ou 14, 13, se eu não me engano, ele fala assim: então o Senhor lançou emboscadas contra os egípcios e fez com que as rodas dos carros se soltassem. Deus luta. Quando Josué está enfrentando os amorreus, no capítulo 10 de Josué, Deus então mandou pedras sobre o exército inimigo, e mais foram aqueles derrotados pelas pedras que o Senhor mandou, do que aqueles destruídos por Josué e sua tropa. Deus, ele interfere. O mundo espiritual, ele coordena forças em teu favor, claro. Existe um exército invencível do Senhor aqui, porque todo mundo fala de quê? Que existe um inimigo espiritual, existe um demônio, mas todo mundo esquece que Deus é Deus que dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Existe um componente espiritual que me favorece. Deus é um Deus que dá uma ordem específica para mim. Deus é um Deus que dá uma posição e diz assim: eu quero que você cuide, eu quero que você vá, eu quero que você proteja. Quando Ezequias está cercado por 185 mil homens do exército assírio, Deus manda um anjo para resolver a bronca. Não, está resolvido. Um anjo acaba com tudo. Aqui Deus vence. Aí você fala assim: não, pastor, que bom. Então é só isso? Olha para mim. A pior coisa que tem é quando você sai do culto de libertação com vitória. A pior coisa que tem é quando você sai do culto de domingo com vitória. A pior coisa que tem é quando você sai de um momento de oração e você tem a resposta. Sabe por quê? Porque você faz assim, você está com a mão assim, né? Aí o que você faz? Você abaixa as mãos. Você diz assim: agora está tudo bem. Eu não preciso mais lutar. Ah, não? Então vamos ver se não. Pode passar. Os etíopes fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor, olha só, o terror do Senhor havia caído sobre elas. Também atacaram os acampamentos, então voltaram para Jerusalém. Deve ter sido uma festa. Ganhou o campeonato. Vamos fazer uma festa daqui até lá. Vamos se alegrar. E é bom se alegrar. Mas a segunda-feira é um dia difícil. Você se alegra no domingo, mas a segunda-feira não é um dia fácil não, gente. Não é não. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. A paz não é construída por ingênuos, nem por deslumbrados. A paz não tem sentido banal.
Não basta se vestir de branco e dar as mãos para que a paz envolva as pessoas. A paz é uma conquista, é fruto de esforços, é conciliação arranjada pelos vencedores, é acordo entre iguais e desiguais. A paz estabelece limites de poder dos impérios e das grandes potências. A paz pode humilhar os perdedores, limitar os vencedores, esconder ressentimentos. Nem sempre satisfaz a todos. Por isso, pode conter em seus termos indícios de uma nova guerra. Todos os tratados de paz acabaram com uma outra guerra. Quem entende, quem sabe de história, o militar sabe que não houve 2 guerras mundiais. Houve uma só. A Primeira Guerra Mundial teve só um intervalo comercial para a Segunda Guerra Mundial. Aquilo não foi resolvido. Aquela paz era frágil demais. Eles só pegaram um fôlego. Sabe aquele negócio que você está 2 lutadores no ringue, aí alguém soa o sino, pim! Aí aquele cara que está caindo, derrotado, recupera o fôlego, o outro que bateu o mundo também recupera. Foi só isso. Você fala assim, Asa venceu. Vamos ver se ele venceu. Alguém que primeiro venceu e depois perdeu. Pode passar. Transformando a paz em guerra. E aqui Deus está muito decepcionado com o seu povo. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra tu. Por que, Deus? Eu vivi tempo de paz e agora eu vivo em guerra. Porque você desprezou o Senhor. Porque você abandonou o Senhor. Porque você achou que agora que você venceu aquela grande enfermidade, aquele grande problema no seu casamento, você acha que agora que você venceu tudo, o inimigo não pode voltar mais contra você. Ele é muito sutil. Ele é muito ardiloso. A Bíblia chama ele de grande sedutor. Ele enganou 1/3 dos anjos de Deus. Você acha que ele não te engana? Você acha que você é esperto? Você acha que está resolvido? Então vai assim para você ver onde é que você vai parar. Como é que você transforma a paz em guerra? Número 1, seguindo um mau exemplo. Amós 9,7 diz, vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Israel começa a fazer a mesma coisa que a Etiópia faz. O povo de Deus vive numa igreja saudável, se torna doente. O povo de Deus começa a pegar o exemplo de gente que não é de Deus, conselho de gente que não é de Deus, orientação de gente que não tem a sua vida pautada no princípio de Deus. Ele começa a alinhar o seu pensamento com as trevas. Ele começa a raciocinar como o mundo. Pronto, aqui vai começar a guerra. Segue o mau exemplo espiritual dos outros. Não tem problema, pastor. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Não tem igreja que leve ninguém para Jesus. Isso não existe. Quem leva você a Deus é Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré é o Salvador. Só Ele. Só Ele. Religião não salva. Quem te salva é o Salvador. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você vai alcançar descanso. Vinde a mim, eu sou manso e humilde. Pensa num Deus assim, gente. Manso, tem gente que acha que Deus é bravo, né? Não, gente. Deus é manso e humilde. Número 2. A insensibilidade espiritual de trocar o bem pelo mal. Então o Cuxita é um outro nome que se dá por etíope. Chegou e disse, ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Olha a boa notícia que o etíope vem trazer. Hoje o Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao Cuxita, o jovem Absalão está bem? O Cuxita respondeu, que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. É gente que o mal acontece e diz, foi legal. É gente que o ímpio morre e diz, foi legal, olha para mim. Eu vejo muito crente fazendo isso na internet. Isso não é bom, não. Há uma desgraça
que assola. Aí ele fala assim, está vendo? É o juízo de Deus. Está vendo? É a mão pesada de Deus. Olha para mim aqui. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Está escrito assim. Porque se Deus tratasse a gente segundo o nosso pecado, estava todo mundo aqui indo para o inferno. Todo mundo aqui, ninguém ia escapar. Ninguém. Deus é Deus de misericórdia e graça. Ele diz, misericórdia quero, não sacrifício. Esse homem, morre o filho dele. Ele fala assim, bem feito. Bem feito, morreu e foi bom para você. É gente que pega o exemplo mal, insensivelmente diz, foi bom. Olha para mim. Deus não se alegra com a morte do que morre. Não fica pensando que Deus se alegra com a morte do que morre. Não se alegra não. Mas antes, Ele quer que se converta e viva. O nosso Deus é um Deus de vida. Ele pagou preço caro por você. Aquele ímpio que morreu, tinha preço de sangue. Não se alegre porque o homem mergulhou no rio e morreu, afogado. E diz, está vendo o que acontece? Tenha misericórdia. Porque com a medida com que você julga, você vai ser julgado. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão a vós também. Se você julga malignamente, você vai ser julgado malignamente. Se você não tem misericórdia, não vão ter misericórdia de você. Cuidado com o fuxico. Cuidado com aquilo que sai da sua boquinha. Porque você está lançando contra você mesmo um juízo que devia ser um juízo de misericórdia. Difícil essa palavra, não é? Mas é a verdade. 3, e já estou acabando. A ignorância espiritual. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. O cara vem na igreja, mas não conhece a Deus. Ele vem adorar, mas não entende. Ignorância espiritual. E de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías, e ele perguntou, o senhor entende? Você entende o que você está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? A igreja é assim. Uma multidão segue a Jesus. E uma outra multidão segue a multidão. O que você está fazendo aqui? Não sei, me convidaram. É bom vir na igreja domingo. Sexta-feira, então, nunca tinha vindo, mas é bom. É bom adorar a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Ele não faz a mínima ideia. Há uma ignorância espiritual, ele não faz ideia do que está acontecendo. Fui lá, o pastor orou, o padre rezou a missa, mas eu não tenho ideia do que está acontecendo. Quando você não se envolve com Deus, e quando você quer permanecer ignorante com relação àquilo que é de Deus, você está buscando guerra para a tua vida. E por último, número 4. Pode passar. Confiar em quem só decepciona. Disse então o Senhor assim, como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios, os exilados etíopes, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Sabe o que acontece aqui? Sabe aquele teu inimigo que te ameaçava? Sabe aquela pessoa que você sabia que você não tinha que se misturar com ela? Ela propõe um acordo para você. Ela propõe um negócio. Assina o termo de um contrato. Casa comigo. Casa comigo. Gente, quando você se junta e julga o desigual, você acha que você vai ter uma vida boa? Foi isso que Israel fez. Pode passar, Leirton. Leirton? Isso. Acabou? Vamos orar, gente. Deus falou muito comigo com essa mensagem. Existem inimigos que são muito maiores do que a gente pode vencer. Fique em pé, por favor. Existem ameaças que nós somos incapazes de enfrentar. Existem levantes, existem ataques que a gente fala assim, pastor, mas como eu vou me livrar disso aqui?
É como você receber uma notícia daquilo que é impossível. É impossível, nunca ninguém escapou disso aqui. Um exército com 1 milhão de inimigos. E talvez você esteja assim, num beco sem saída. Eu vou orar por você agora. Existem contramedidas? Existem. Pastor, eu posso buscar Deus? Deve. Eu posso retirar da minha vida aquilo que me afasta do Senhor? Deve fazer isso. Seu Deus, eu posso agora construir? Pode. E aí é uma mensagem para assim, poxa pastor, é só para o povo que está em guerra. Não é. Essa mensagem é para todo mundo. É para quem está em guerra e para quem tem paz. Porque no mundo vós tereis aflições. Você não vai ter uma vida boa, gente. Você vai ter momentos bons. Eu não sou aqui o profeta da desgraça. Eu não sou aqui o profeta da miséria. Eu estou dizendo para você que você vai ser provado. Eu estou dizendo para você que você vai ser ameaçado. Eu estou dizendo para você que você vai ser intimidado. Eu estou dizendo para você que vai haver uma situação na sua vida, mais cedo ou mais tarde, que vai provar a tua fé. Que quer saber do que você é feito. Do que você é feito. Se você vai permanecer com o Senhor ou se você vai bater em retirada. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Se você agora quer fazer uma aliança com Jesus, eu não estou perguntando se você é crente, se você é evangélico, se você é católico, se você vai à igreja. Não estou perguntando se você é dizimista. Eu estou perguntando, você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré? Você quer dizer, Deus, agora eu resolvo te buscar. Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante sua mão, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Número 2, você está vivendo em guerra. Guerra. Pastor, a guerra já me alcançou. Eu estou sem forças para reagir. Escute, não há Deus como o Senhor para livrar o fraco da mão do forte. Não há Deus como o Senhor para dar vitória ao fraco contra aquele que é forte. E se você está passando por uma guerra, levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Muita gente passando dificuldade. Pode baixar sua mão. Você está em paz. Você olha para a sua vida e fala assim, eu tenho uma vida boa, pastor. Mas essa mensagem, Deus falou comigo que eu devo me preparar. Não que o azar vai tocar na minha porta, ou que o mal vai me visitar em breve. Não é isso. Mas se acontecer, eu quero estar fortalecido no Senhor. Para você que está em paz, quer dizer, Deus, eu preciso me fortalecer no Senhor. Levante sua mão e vou orar por você. Amém. Pode baixar. Eu vou convidar todos vocês. Quem aqui não é batizado? Pastor, eu não sou batizado, preciso me batizar. Levanta a mão. Queridos, eu vou pedir para você, muita gente aqui. Levanta a mão para eu ver bastante assim. Nossa, muita gente. Você vai procurar o pastor Maurício. Pastor Maurício, dá um tchau para a gente aí. Pastor Maurício vai estar lá no final com a Fabiana Spott. Já está lá a Fabiana Spott no final. Se inscreve no curso de batismo. Você precisa ser lavado. Você precisa ser consagrado. O batismo é uma marca na tua vida, querido. Não deixe isso passar, não. Faz você ficar debaixo da proteção, do cuidado da igreja. Tá bem? Vamos orar? Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Você que não levantou, vem aqui à sua frente. Venham todos, vamos orar juntos, enquanto o Ministério Louvor canta. Vamos lá? Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, porque sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Feche seus olhos agora. Senhor Deus,
Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós todos nos colocamos como aqueles que estão ameaçados. Os teus filhos hoje aqui dão um passo diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Cada um deles, Pai, coloca as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas lutas impossíveis. Coloca o cerco que está em volta da vida deles. Gente deprimida, pessoas sem esperança, pessoas ameaçadas. Mas nós hoje escolhemos não olhar para a tempestade. Nós hoje escolhemos não olhar para o inimigo. Nós escolhemos não olhar para o tamanho do exército. Mas os nossos olhos são colocados no Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Pai, no nome de Jesus, nós reclamamos a vinda do Senhor. Nós te convidamos para que o Senhor entre na nossa batalha. O Senhor é Deus que lança o terror contra os nossos inimigos. O Senhor é Deus que lança as emboscadas contra aqueles que nos perseguem. Pai, os nossos inimigos que vêm por um caminho, por 7 baterão em retirada. Aqueles que se levantam contra nós diante do juízo serão destruídos e derrotados. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, e com a autoridade que o Senhor me dá no nome de Jesus, eu desautorizo aqui toda perseguição maligna, toda expressão perversa do mal, que tem ciclicamente voltado, guerreado e tentado anular a fé dos teus filhos. Eu desautorizo aqui, eu quebro em nome de Jesus de Nazaré. Senhor Deus, eu reclamo o poder do sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro da Páscoa, sobre as histórias dos teus filhos. Pessoas que hoje fazem uma aliança com o Senhor, pessoas que hoje te convidam para que só seja o único Deus, pessoas que dizem: o meu problema é maior, mas o meu Deus é muito maior do que o meu problema. Senhor Deus, traz sobre a vida dos teus filhos a bênção do Senhor. Responde às orações, responde ao clamor, como o Senhor respondeu a Asa, Senhor Deus. Pai, mas não deixa o nosso coração impregnado de paz esquecer que a gente deve contribuir, que a gente deve viver preparado para a guerra. Pai, faz os teus filhos te buscarem. Tu és o Deus que opera o querer e o efetuar na vida de cada um dos homens aqui, mulheres que estão presentes. Traz da porção do teu Espírito sobre eles e dá sobre eles a paz que excede todo o entendimento. Que os teus filhos colecionem vitórias, sabendo que o Senhor é o Deus que vence cada uma das suas batalhas. Em nome de Jesus de Nazaré eu oro e abençoo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém.